Pessoal, boa noite. A gente vai iniciar a nossa aula de número 9 e falar um pouco sobre teoria geral do Estado, a primeira parte. Tá? Vão ser dividido aí esse conteúdo em mais duas partes, né? Por conta da extensão dele mesmo. Então, a gente vai trabalhar hoje um pouco sobre o conceito, a origem do Estado, alguns tipos históricos também e elementos do Estado. E aí nas próximas aulas a gente dá a sequência. Devemos ter aí mais duas aulas somente, depois já encerra o nosso calendário. Então tem essa e mais duas. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, vamos lá. Me perguntaram algumas coisas pelo WhatsApp a respeito do conteúdo da aula passada, mas eu vou deixar para o final por conta que a pessoa que perguntou ainda não chegou. Então, não sei se vai vir, mas de qualquer forma eu deixo mais para o final, se alguém comparecer. Vamos começar então falando um pouco sobre conceito e origem do Estado, né? A gente encerrou a parte de teoria geral do direito, de introdução ao estudo do direito, e agora a gente começa essa parte de teoria geral do Estado, que é o nosso último conteúdo do semestre. Então, falando um pouco sobre conceito e origem do Estado, só um adendo aqui, um parênteses, antes de dar seguimento. O livro que eu estou utilizando, depois eu até posso mandar. Eu vou falar o nome aqui, depois vocês pesquisam na biblioteca virtual, ele tem, está disponível lá também. Chama Ciência Política e Teoria Geral do Estado, de Débora Sinflório da Silva Melo e Felipe Scalabrin. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, estou trabalhando aqui com base nesse livro. E, eventualmente, usando outros materiais também, mas principalmente esse, tá? Então, vamos lá. Pessoal, para quem está chegando aí, a gente está na aula 9, tá? E vai dar seguimento aqui à matéria. Então, falando um pouco sobre conceito e origem do Estado, né? Para dar início, a gente tem que ter em mente que o conceito do Estado, ele, de certa forma, ele é bem polêmico e também tem múltiplas facetas, ou seja, não há um conceito fechado para definir o que é um Estado. Apesar de existirem correntes majoritárias que quase a maioria dos doutrinadores utilizam, que basicamente é o que a gente acompanha para os nossos estudos aqui, a gente não pode desconsiderar que existem outras possibilidades e outras perspectivas do que é o Estado. Então, a gente vai trabalhar aqui deixando o conceito, de certa forma, um pouco amplo, né? Um pouco mais amplo e não fechar tanto para não restringir de certa forma. Então, vocês têm que ter ideia de que o conceito ele tem essas múltiplas faces, né? Tem múltiplos sentidos que são atribuídos, até porque a gente não tem como que eu posso dizer, não foi originado por meio de um documento escrito, que ficou tudo documentado, né? É algo da sociedade, é algo que vem ao longo da história, né? Com seus avanços, retrocessos e modificações, ele vem se alterando e modificando com o passar do tempo. Então, vários são os elementos aqui que a gente vai trabalhar, tá? Mas só deixando aí em aberto para vocês, em suspenso aí, de que é um conceito que demanda uma certa atenção, tá? Então, ele vai depender da perspectiva que a gente está utilizando, né? A gente vai trabalhar várias aqui também, e aí vocês vão ver as múltiplas diferenças que existem só para conceituar o que é o Estado. Mas a gente pode entender, tá? Como eu disse, na perspectiva mais adotada pela maioria aqui dos autores que a gente trabalha no Brasil, o Estado ele pode ser entendido, tá, como uma organização política da sociedade em determinada base territorial e qualificada pelo poder político. Então, é uma das concepções mais utilizadas, com algumas divergências pontuais aí de um autor para outro, mas no geral, de forma ampla, seria algo próximo disso, né? É uma forma de organização, a gente não tem como negar, né? O Estado em si, ele é uma organização social, tá? Que teve origem na sociedade. E também ele precisa de uma base territorial
e de um certo poder político, que se confunde aqui com a própria soberania, que a gente já vai comentar daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui. Tá, pessoal, só reforçando, tá? Eu já falei várias vezes para vocês, eu queria que vocês entrassem no momento do início da aula, né? Eu, eu acho ruim ficar toda hora parando para aceitar pessoas que ficam entrando aqui. É a mesma coisa que a gente tivesse presencial e vocês estivessem abrindo a porta e interrompendo a aula no meio. Então, o aplicativo não aceita de forma automática. Se aceitasse, eu não estava nem me importando, né? Porque o compromisso é de vocês com o conteúdo, né? Mas eu tenho que ficar parando toda hora para ver se tem alguém entrando ou não na sala, tá? Então, eu vou pedir novamente. Aí eu sei que a gente já está no final do semestre, mas a depender da quantidade de faltas que algumas pessoas já têm, isso pode causar reprovação, tá? E aí não tem o que fazer, se ficar ganhando falta aí toda a aula. Bom, então continuando, né? A gente falou que é uma forma de organização política, depois de fazer esse parênteses aí para chamar atenção, em determinada base territorial e qualificada por um poder político. É uma chamada sociedade política. Sociedade a gente pode entender quase como esse sentido que a gente utiliza nas empresas mesmo. São pessoas que se unem ali por um fim, né? Tem uma finalidade, alguns objetivos, e nesse sentido vai congregar interesses tanto gerais, né, da vontade da maioria ou da vontade do povo como um todo, e também as vontades, os interesses individuais, ou seja, dos sujeitos particulares mesmo. Então, o Estado ele tem essa característica de congregar tanto interesses mais amplos, gerais, alguns autores utilizam aí aquele termo bem comum, né, ou a felicidade geral, os autores mais clássicos, mas a gente pode classificar como interesses gerais e individuais. Então, o Estado ele tem essa preocupação também. Além disso, a gente tem ainda divergências sobre, além do conceito, né, a formação também do Estado. Como que o Estado surgiu em si? Isso também não é algo pacífico na doutrina, para os autores, os estudiosos, principalmente da ciência política, que se dedicam mais sobre essa temática. Então, não é algo pacífico também. E a gente vai ver aqui duas grandes teorias, duas grandes vertentes, tá? Que é a naturalista e a contratualista. Então, a gente vai falar um pouco delas. Mas, em síntese, a gente pode ter que a formação do Estado ela pode ser originária ou derivada. O que que é isso? Originária é quando surge de onde não havia nada, não havia nada, eu digo assim, não havia Estado, não havia organização política no sentido de Estado. E derivada é quando surge ou de um fracionamento ou de uma junção de dois outros estados, ou seja, já existia um estado prévio, aquele estado foi dividido ou aquele estado foi aglutinado com o outro. Então surgiu um terceiro, tá? Só para vocês terem ideia aqui dessa classificação também. Então, originária, vamos pensar. Ah, nas sociedades primitivas, antigas, né? Eu não gosto muito do termo primitivas, às vezes eram até mais evoluídas em alguns sentidos do que a nossa atual. Mas as sociedades antigas, bem antigas, saindo ali daquele estado de nômades, né? Começaram a formar as primeiras organizações sociais ali mesmo, né? E vamos pensar que isso foi, enfim, passando o tempo, e chegou até um momento que surgiu, eles criaram o primeiro Estado, no sentido que a gente vai trabalhar hoje. A primeira organização mais ampla aí que congregasse esses interesses, tanto gerais quanto individuais. Então, assim, de uma forma bem abstrata, isso seria a formação originária, ou seja, surgiu ali de onde não havia nada, de onde não havia o Estado. A formação derivada pode ser, por exemplo, vamos pensar na União Soviética, que é um exemplo que eu acho que a maioria de vocês já lembra do ensino médio aí que estudou, né? A questão da Guerra Fria, que existia a União Soviética até o final da Guerra Fria. Depois foi dividida ali em vários países, né? Então isso pode ser uma formação derivada. Ficou a Rússia, ficou Cazaquistão, Uzbequistão e por aí vai, né? Que são vários, não vou lembrar todos aqui. Mas é uma formação derivada.
aqui por divisão, né? Agora, por fracionamento. Agora, formação derivada por junção de dois estados, deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo. A gente pode ter a própria formação de alguns países europeus, por exemplo, Itália, Portugal, Espanha, é que antes de tudo eram reinos, né? Reinos, pequenas, quase feudos ali, né? Reinos mesmo. Por exemplo, Espanha tinha Leão, Castela, enfim, por aí vai. E esses reinos se juntaram e formaram a Espanha que a gente tem hoje, né? E isso poderia ser uma formação por também derivada por junção, né? Por aglutinação de vários estados, apesar de que esses reinos aí não necessariamente têm as mesmas características do estado que a gente vai chamar de estado moderno e vai estudar hoje. Mas só para vocês entenderem a lógica, como funciona, dessa classificação de formação dos estados, tá? O Brasil mesmo, né, passou por várias, já era um estado, mas enfim, ele passou por mudanças na questão do seu território. O Acre foi incorporado, o Uruguai, né, que era a província da Cisplatina, foi perdida. Então, várias modificações aí no território, tá? Além das incursões ali nas fronteiras que acabaram sendo aumentadas, né, em alguns pontos. E tudo isso envolve aqui essa questão da formação dos estados. Mas voltando aí, falando das teorias de formação, né, de criação do Estado, a gente tem que ter em mente aqui essas duas que são as principais e as grandes, né, que abarcam aí inúmeros autores que um acaba se filiando, aproximando mais de uma teoria, outros de outra, enfim. Nenhum deles estão errados ou certos, né? Ambos são pensamentos diferentes aí para justificar a formação do Estado. A primeira delas é a chamada teoria naturalista, né? Ou teorias naturalistas, já que existem várias dentro desse gênero maior. Então a gente tem dentro dessas teorias naturalistas, aceitar alguém aqui, a gente tem dentro dessas teorias naturalistas que elas são como uma condição espontânea do ser humano, ou seja, por meio da própria condição de sociedade, de ser humano, aos poucos, pessoal, alguém ativa um mudo aí. Acho... pronto. Então, pela própria condição de sociedade, de ser humano, é que o Estado ele vai, em algum momento, surgir. Então, ele é, de certa forma, um produto natural da vida em sociedade. Ou seja, se existe sociedade, em algum momento vai existir essa organização chamada Estado. Tá? Então, existem algumas causas que são elencadas aqui que provocam o surgimento, tá, desse Estado, e 4 delas a gente trabalha aqui. A primeira é a que teria origem familiar. Então, isso é bem presente. A gente até comentou bastante lá quando a gente estudou Grécia, Roma, que era bem centrado nessa questão familiar mesmo, dos clãs, das tribos. Mas essa origem, essa causa familiar, caminha nesse sentido mesmo, de que a própria família já é uma organização e daí ela vai se desenvolvendo até, em algum momento, a sociedade vai ficando mais complexa e acaba surgindo essa figura mais ampla, que é o Estado, que vai congregar aí inúmeras milhares de famílias, né, dentro dele. Então, para parte aqui de doutrinadores, autores que defendem essas teorias naturalistas, uma das causas seria na origem familiar. É importante dizer que isso daqui muitas vezes não é algo totalmente separado, tá? A gente pode entender como, inclusive, algo em conjunto, né? Várias causas que dão surgimento ao Estado. Não é ou uma coisa ou outra. A gente também tem a origem violenta, ou seja, é pela conquista, né? Essa ânsia do homem em adquirir novos territórios, novas populações ali para dominar e exercer o seu poder, acaba gerando aí e provocando muitas vezes a formação dessas entidades de Estado. Então a gente também tem essa origem violenta, que é por meio da própria conquista, né?
A própria propriedade privada, né, que surge de algum modo de forma, querendo ou não, violenta, né, já que se a gente for pensar nas sociedades mais antigas em que a propriedade era comum, a partir do momento que foi fixado ali uma propriedade privada, acaba sendo, de certa forma, uma violação a esse direito da comunidade em si, né? Então, também é uma forma aqui de origem violenta do Estado. Também temos a origem econômica, que também é muito importante, já que, por vezes, os estados podem surgir justamente como uma busca, né, por um desenvolvimento do âmbito econômico, já que um indivíduo sozinho muitas vezes não vai ter as mesmas oportunidades, por exemplo, de negociar os seus produtos, de fazer a troca, né, ou a venda. Já no âmbito do Estado, o âmbito macro, a gente pode ter essa oportunidade de, enfim, de negócios muito melhores, né, entre os próprios estados, acordos comerciais, e dentre outras coisas. Mas uma das causas que essa teoria defende aqui seria a econômica, então, que é por meio desses fins que abarcam questão financeira mesmo e de economia familiar, economia individual, que o Estado acaba surgindo, né, como uma forma de defender ou de melhorar essa economia das pessoas, tá? E por fim, a última causa que a gente vai estudar aqui é a de origem no desenvolvimento interno. Essa última causa, ela vai meio que sintetizar a própria teoria, o foco aqui dessas teorias naturalistas. Por quê? De acordo com essa causa, o Estado ele surge a partir do momento que as sociedades vão ficando mais complexas e precisam, né, necessitam de uma organização também mais complexa. Então, é basicamente o que eu expliquei para vocês. Ela seria um produto natural da própria vida em sociedade. E ela surgiria ali ó, no decorrer da história, em um momento ou outro, vai acabar surgindo, tá? Então, em alguns momentos podem existir sociedades um pouco mais simples, né, não tão complexas, que não necessitam de uma figura como o Estado que a gente tem hoje. Só que a partir de um determinado momento, passou a surgir outras formas de organização que demandavam essa sociedade política, né, esse Estado. Então, de acordo com essa causa, teria o Estado a origem no próprio desenvolvimento interno da sociedade. Ou seja, a sociedade ela já nasce com esse Estado ali implícito, quase. Então, a partir do momento que vai se desenvolvendo, ele vai acabar surgindo. Então, aqui, sintetizando, seria, de forma mais geral, o que defende aqui as teorias que se vinculam a essa vertente naturalista. Tá? Naturalista por quê? Vem de natureza, de natural, de inato ali da sociedade, do ser humano. Segunda grande teoria, ou teorias, né, são as contratualistas. As contratualistas, de outro lado aqui, né, ao contrário das teorias naturalistas, elas não vão defender essa questão de algo natural, inato da sociedade. Pelo contrário, elas vão defender que o Estado ele surge somente a partir de um ato voluntário e concreto do ser humano. Ou seja, as pessoas têm que querer fazer com que o Estado surja por meio de algum ato, tá? Mesmo que não seja algo, enfim, tem que ser voluntário, a pessoa tem que querer e tem que ser concreto, tem que ser algo firmado no tempo ali que você consegue identificar. Olha, a partir desse momento, por meio de enfim, de uma junção ali de alguns estados, reinos, populações, surgiu aquele estado, tá? E o que a gente tem aqui como grande causa, né, grande instrumento, na verdade, para o surgimento do Estado é o que se chama de contrato social. Talvez vocês já devam ter ouvido falar, até mesmo durante o ensino médio, ou quem já fez outras faculdades, com certeza já ouviu, do contrato social. O contrato social, ele muitas vezes é utilizado como uma forma de
realmente justificar ali esse surgimento do Estado em um determinado momento, em que seria aqui, de certa forma, um consenso tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos para encerrar o estado de natureza e iniciar o estado civil. O que, que é isso? O estado de natureza seria aquele estado de quase que barbárie, né? Ou bem próximo ali dos animais, vamos dizer assim. Não teria muita diferenciação entre o ser humano e os animais, tá? Além, é claro, da questão da racionalidade, enfim. Mas não existiria uma organização social capaz de proteger esses indivíduos, estabelecer normas e princípios para o gerenciamento dessa sociedade. Então, não existiria essa organização. E o Estado civil, de outro lado, seria justamente o contrário. A partir do momento em que haveria esse firmado aqui, esse contrato social, surgiria esse Estado civil. O ser humano deixa o estado de natureza, que muitos alegam que, vocês vão ver aqui, o Hobbes, por exemplo, ele vai dizer que é um estado de guerra de todos contra todos, ou seja, de extrema violência ali entre as pessoas, e passam a estar no estado civil, que é um estado que você tem os seus limites ali da liberdade, dos seus é, poderes e deveres e direitos, tudo limitado, tudo estabelecido por alguma organização, que seria o Estado. Então, o contrato social seria justamente esse acordo ali entre os indivíduos para formarem esse Estado, essa instituição estatal. Dentro das teorias contratualistas, a gente tem três principais expoentes que cabem aqui serem estudados, mesmo que rapidamente, né? O primeiro deles, o primeiro deles é Thomas Hobbes, tá? Nasceu lá em 1588 e viveu até 1679. Então já bem antigo, né? Século 16, 17 ali. Para Thomas Hobbes, é um dos principais expoentes dessas teorias contratualistas, o homem, naquele estado de natureza, ele se encontrava em um estado, uma fase primitiva, em que havia uma guerra de todos contra todos, ou seja, não se tinha limites ali para as ações humanas, você não tinha que respeitar os direitos do outro, você não tinha sequer direitos do outro, né? Era uma fase ali de total, quase próxima, como eu disse, de um estado dos animais ali, né? Você quase comparar os homens aos animais. Então isso seria o estado de natureza para Hobbes, já que o homem ele seria, em sua essência, mal. A partir do momento que ele entra em sociedade por meio do contrato social, para garantir aqui a sua sobrevivência, né, ele abre mão, de certa forma, de sua liberdade em troca da segurança, né? Então, ele celebra esse pacto social, o contrato social, em troca de parte, né, ou de sua liberdade, para garantir a sua sobrevivência por meio de segurança. Então, o Estado ele teria essa finalidade de garantir segurança aos indivíduos. E para isso, ele já nasceria com poderes supremos e ilimitados. Ele, a partir do momento que o indivíduo ou os indivíduos entregam a sua liberdade, né, para o Estado, esse Estado ele poderia, em tese, né, fazer o que bem entendesse desses indivíduos. Isso é o que justifica, em grande parte, os ideais absolutistas, né? Enfim, que se fortaleceram em grande parte aqui nesse período em que o Hobbes viveu e depois também, né? Então, o Estado ele já teria esse caráter máximo ali de superioridade acima de tudo e todos naquele determinado seu território, tá? De outro lado, já um pouco mais tarde, lá em 1632, quando nasceu o John Locke, e viveu até 1704, então já um pouco depois do Thomas Hobbes, a gente tem uma outra noção aqui, tá, de contrato social, de pacto social. John Locke, inclusive, é considerado o pai do liberalismo, e as ideias dele influenciaram muito as revoluções inglesa, americana,
até a francesa um pouco menos, mas também, né, por conta que das suas ideias, né, do que ele defendia, indo um pouco no sentido contrário do Thomas Hobbes, que defendia que o Estado teria esse poder supremo, né? Ele vai no seu famoso livro Leviatã, né, que se vocês não leram, leiam, é um pouco grande até, mas dá para ler algumas partes aí para poder entender um pouco. E o John Locke, como eu disse, ele vem no sentido um pouco diferente aqui do seu antecessor, do Thomas Hobbes. Ele vai dizer que no estado de natureza, tá, prévio ao pacto social, o homem ele já possui certa racionalidade, ou seja, não haveria essa guerra que o Hobbes trata. Ele, ele defende, inclusive, que seria uma paz relativa, ou seja, o homem não estava em guerra, mas também não estava totalmente seguro, tá, em sua plenitude, como depois, né, do pacto social. Então, já haveria alguns direitos que eram identificados pelos sujeitos, né, pelos homens, e que lhes seriam inatos, ou seja, aquilo era da própria natureza do homem, os direitos. Por exemplo, a vida, a liberdade, segurança, alguns direitos máximos aí que depois viriam a, a, a inclusive estar aí nas declarações de direitos humanos, tá? Então, para John Locke, alguns direitos já seriam inatos à própria natureza do homem. E com o pacto social, tá, ele surge, na verdade, dessa necessidade de quê? De uma força coercitiva, para nada mais, nada menos do que garantir esses direitos naturais, né, de acordo com Locke, já que eles seriam inatos do ser humano. Então, o Estado ele surge para garantir os direitos. Por conta disso, ele já vai nascer de forma limitada. Isso aqui é o que difere muito da teoria do Hobbes. Tá? Para o Hobbes, o Estado era ilimitado, ele tinha poderes dos mais amplos. Já para o Locke, o Estado ele teria essa limitação, de que seria o quê? Os próprios direitos antes existentes, os direitos naturais da pessoa humana. Então, o Estado ele não poderia violar a vida do sujeito, por exemplo. É isso que surgiu aqui como e foi utilizado em grande parte para justificar, como eu disse, as revoluções que a gente viu aí, as revoluções liberais no século, enfim, 17, 18 e os direitos humanos também beberam em grande parte aqui das ideias do John Locke e havia inclusive uma predominância legislativa. Para o Hobbes, não, né? Para o Hobbes haveria essa centralização um pouco maior. Para o John Locke, havia uma predominância legislativa. Por quê? O poder legislativo é o que representava, de certo modo, a vontade ali da população, do povo. Então, inclusive é o que fazia, né, confeccionava as leis. Então, por conta disso, o respeito à lei seria impositivo, ou seja, obrigatório, até mesmo para o Estado. Nem mesmo o Estado poderia se sobrepor às leis. Então, essas são as diferenças aqui do John Locke para o Hobbes. Apesar de ambos estarem aqui no mesmo âmbito aí, defendendo a questão do pacto social, né? Desse momento em que os homens, ah, os indivíduos, os sujeitos de determinada localidade, entraram num acordo para formar um Estado. E, por fim, um dos mais importantes, assim, os mais estudados também, é Jean-Jacques Rousseau. Eu esqueci de falar, né? Os dois anteriores são ingleses e o Rousseau é natural, hoje fica na Suíça. Ele nasceu em Genebra, salvo engano, Genebra. E então ele nasceu lá em 1712, ou seja, bem depois dos outros, e viveu até 78. Pessoal, o Rousseau ele vai defender aqui a sociedade com um caráter mais histórico. Ou seja, ela não surgiu dessa ideia abstrata do nada. Ela vem se desenvolvendo ao longo da história e é demarcada em alguns momentos por determinadas características próprias, né? Como a gente vem estudando a história do direito. Então, ele admite esse caráter histórico da sociedade e mais, ele utiliza o estado de natureza, que também foi, foi discutido pelos outros anteriores,
Apenas para ilustrar essa questão do contrato social. Ele vai defender aqui que o contrato ele constituiria na entrega da liberdade, novamente aqui, né, a liberdade do indivíduo, do particular para o geral. Ou seja, não ocorreria para Rousseau uma abdicação total da liberdade dos sujeitos, mas sim uma entrega, quase como se fosse um empréstimo, né? Se a gente fosse pensar assim, você não deu, mas você emprestou e você ainda tem aquilo ali, tá? Então não há uma abdicação total como os outros defenderiam, mas sim uma entrega para toda a comunidade. Então, você, enquanto sujeito, você delega a sua liberdade para a comunidade, né, que ele chama de vontade geral, para que essa vontade geral que prevaleça, ou seja, essa comunhão de todas as vontades ali, de todas as liberdades e os direitos poderia prevalecer e definir aí os rumos desse Estado. Então, é importante definir isso porque isso daqui tem implicações no âmbito prático, né? Se você entende que você não abdicou totalmente de sua liberdade, consequentemente, se houver alguma situação em que essa liberdade, em que algum direito seu for violado, você vai entender que aquilo é de fato uma violação a um direito, que aquilo precisa ser reprimido, tá? Então isso foi amplamente utilizado também contra, né, o sistema absolutista, justamente por conta disso. Se entendia que os indivíduos não pertenciam de corpo e alma ao seu monarca absoluto, mas sim eles entregavam certas liberdades para a comunidade como um todo, tá? Para uma instituição mais ampla do que os indivíduos particulares, que de certa forma teria que representar a todos. Então, a legitimidade do poder reside sim na vontade geral, tá? E não na própria figura do governante, do monarca, do rei, enfim. Então, é importante lembrar que para Rousseau, a vontade geral é o que vai dar legitimidade para o poder, tá? De certa forma, teria que representar a vontade de todos ali. É claro que a gente tem aí questões sensíveis, como os direitos das minorias, enfim, mas naquele momento essa teoria foi o que serviu aí de grande base para revoluções, como por exemplo a própria Revolução Francesa, né, que vinha discutindo aí e se contrapondo a esse próprio modelo absolutista de sociedade, tá? Com base em grande parte em ideias aqui de Rousseau, Locke, né, e outros autores, filósofos. Tudo bem até aqui? Para quem chegou depois, a gente está trabalhando sobre Teoria Geral do Estado, parte 1. E dando sequência, a gente tem que comentar um pouco sobre os elementos, né? O que faz parte desse estado que a gente tanto comenta. Então, falando sobre os elementos, a gente também tem que ter a noção de que é um problema sobre a própria definição do que é estado também, já que os elementos que constituem o estado, eles vão ter reflexos diretamente na própria concepção, no próprio conceito do que é o estado. Então, aí que estão várias polêmicas, na verdade, né? Várias divergências entre autores também sobre quais os elementos que fariam parte do Estado. De certa forma, a gente vai trabalhar aqui a mais aceita, né? A que tem assim, uma maior amplitude aí nos estudos, pelo menos no que nos cabe no âmbito do direito, só que a gente também deixa aberto aqui, de forma a não excluir a complexidade de outras sociedades, né, de outros tipos de sociedade. Foi o que eu já venho falando desde o início. A gente está trabalhando aqui, só que não quer dizer que isso é algo absoluto, que se aplica a tudo e a todos e em qualquer momento. Então, tenho essa ideia de que é algo bem condicionante mesmo para o que nos é necessário no momento. Então, uma das definições mais aceitas aqui é de um jurista chamado Jelinek, não sei se a pronúncia é essa, provavelmente não, porque ele era alemão, do século XIX, de que o Estado é a corporação de um povo assentado num determinado território
e também dotada de um poder originário de mando. Ou seja, precisa-se, para ter um Estado, um povo, um território e também um poder, que aqui é o que a gente chama de soberania, né? É você poder fazer valer ali as suas normas num determinado espaço. Então, essa é uma das definições mais aceitas aí. Alguns autores incluem a questão da língua, né? Tem que ter, além de um povo, de um território, de um poder, tem que ter uma língua própria, enfim, por aí vai. Uma finalidade, alguns incluem. Mas a gente já parte do pressuposto que a língua faz parte do povo e a questão da finalidade também é implícito aqui na própria noção de Estado, né? O Estado ele já vem surgir com essa finalidade ali de atender a vontade aí de sua população, de seu povo, enfim, os interesses mais gerais e também os particulares, né? Na medida do possível. Então a gente vai ficar centrado nessas três grandes esferas aqui, nesses três grandes elementos. E só para fazer esse parêntese e dizer que existem outros aí, de acordo com autores diversos, vocês vão encontrar uma infinidade de classificação. Mas as mais gerais são essas. Então, primeira delas, né, o povo. O povo, ele se trata do elemento subjetivo, né, o que vai, a partir dele, surgir, né, ser constituído o Estado. Então, subjetivo por quê? São os indivíduos, são os sujeitos que compõem essa figura, essa instituição estatal. É importante esclarecer que povo não é a mesma coisa que população. Por povo, a gente entende que são, até aqui, ó, que eu anotei, são os indivíduos que são autorizados a participar da sociedade política, sendo ao mesmo tempo membros e subordinados ao Estado. Ou seja, você pode participar ativa ou passivamente dessa sociedade política que é o Estado. A gente pode conceituar o povo como os cidadãos, tá? São aqueles que têm esses direitos e deveres ali naquela sociedade. Já a população, que eu disse que é diferente, a população ela se trata apenas de uma expressão numérica, ou seja, é um contingente ali de pessoas que... Tem alguém me ligando. É um contingente de pessoas que expressa em números, tá? E não necessariamente possui vínculos jurídicos com o Estado. É claro que a maioria da população, por certo, vai ter algum vínculo, né? Já que são os cidadãos. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, em migrantes, refugiados, pessoas até clandestinas no país, ou que estão de passagem, podem até fazer parte da população por algum tempo. Só que elas não são entre aspas, aqui para nosso estudo, consideradas povo, tá? Elas não são cidadãos daquele estado. Com ressalvas, é claro, a gente, hoje, né, a gente tem uma série de garantias para essas pessoas que vêm em forma de refúgio ou imigração, seja forçada ou não. A gente tem uma série de garantias, as pessoas têm direitos, não é porque elas não são consideradas parte do povo brasileiro que elas também têm que ser escrachadas e não têm qualquer direito. Mas, para efeitos do nosso estudo aqui, do que constitui um Estado, elas não fariam parte, tá? É importante a gente até destacar, na nossa própria Constituição já tem alguns cargos, por exemplo, de próprio presidente da República, não podem ser exercidos, eles não podem ser ocupados senão por brasileiros natos. Ou seja, se não for um brasileiro nato, a pessoa não pode ocupar determinados cargos no Estado, né, no poder público. E isso vem daqui diretamente, né, dessa ideia do que é que constitui o Estado para, enfim, para fins teóricos aqui, pelo menos. Então é isso que a gente tem que entender por povo. São aquelas pessoas que estão autorizadas, né, que têm esses direitos e deveres e têm essa participação na sociedade política, no Estado. E como eu disse, são membros, né, elas podem fazer parte do Estado e ao mesmo tempo subordinados, ou seja, elas têm que obedecer às normas do Estado. Se a gente for pensar, por exemplo, prolongando um pouco mais aqui, a gente tem
algumas situações, por exemplo, de pessoas que vêm de forma diplomática, né, de outros países, que não necessariamente estão subordinadas ao Estado brasileiro, tá? Então, é importante ter essas distinções. O segundo elemento que a gente vai trabalhar é o que se chama de soberania. Pessoal, a soberania, ela deriva aqui desse poder de mando, né, ou de comando estatal. E ela foi por muito tempo utilizada para justificar um poder absoluto do Estado sobre tudo e todos. É o que a gente vê principalmente em situações de estados absolutistas, né, impérios e reinos que se utilizavam desse poder soberano para mandar mesmo em tudo. O que a gente vê, inclusive, em Foucault, ele trata dessa diferença do poder soberano e de uma transição que houve ali no Estado moderno que a gente está estudando hoje. Então, ele vai trazer essa diferença desse poder soberano de um poder que para ele é denominado de biopolítica, né, ou de biopoder, que veio surgir aí de forma mais recente. Então, o poder soberano, para dar esse exemplo aqui de poder absoluto, seria o próprio poder de decidir sobre a vida e a morte dos súditos, né, que estariam subordinados a esse poder soberano, que nos exemplos que a gente conhece mais, seria o próprio rei, um próprio imperador, tá? No sentido absolutista. É claro que existiram e existem monarquias constitucionais, mas principalmente no século XVIII aí, e daí para trás, existiam muitos reis e monarcas absolutistas. Então, como Foucault explica, esse suzerano, esse vai falar magistrado, esse monarca, ele teria o poder, ele tinha, né, o poder sobre a vida e a morte, né, o poder de fazer morrer e deixar viver. Então, se a pessoa cometia algum crime, por exemplo, poderia, obviamente, por qualquer motivo ali que autorizasse, a perder a sua vida. E, inclusive por meios de suplícios, que vocês até vão ouvir falar um pouco mais, principalmente em direito penal, que eram aquelas penas degradantes e muito cruéis, né, com as pessoas. E a partir de determinado momento foi vendo que, por conta de mudanças na sociedade, uma série de questões, esse poder soberano, ele, de certa forma, ele perde um pouco força e o Estado, ele passa a ter um outro poder que é o biopoder, né? O poder sobre a vida, né? Que é muito mais interessante, né? Percebe-se que é muito mais interessante para o governante ali gerir e administrar essa população que está sujeita e fazer com que eles vivam, né? Com que eles tenham, com que eles se desenvolvam, do que decidir exatamente sobre a morte das pessoas. Mas foi só uma mudança de paradigma que Foucault trabalha, e eu trouxe aqui para exemplificar um pouco como que seria essa questão do poder soberano e absoluto. Então, a soberania nesse sentido absoluto, né, seria o poder realmente sobre vida e morte das pessoas, só para resumir. Mas no sentido que a gente utiliza hoje, atualmente, né, o conceito de soberania ele considera aqui duas perspectivas. Primeiro, ele é um poder supremo do Estado, só que supremo no sentido de que ele está ali no mais alto grau, ali no Estado, né, em determinada sociedade, e é a última instância de decisão sobre qualquer norma jurídica no âmbito interno. Então, ele tem esse sentido muito mais supremo de querer dizer que o Estado é que manda de forma jurídico-política no seu âmbito territorial, em que ele tem esse poder mesmo, essa, esse poder de fazer valer o seu direito, as suas normas, do que aquele sentido de poder absoluto, de que ele pode desrespeitar o direito, de que ele pode desrespeitar as próprias pessoas que compõem o Estado. E um outro aspecto da soberania atualmente é que ela é considerada aqui como uma certa independência, né? Um poder de independência do Estado.
Por quê? De acordo com essas concepções mais clássicas, um Estado soberano é aquele que não se submete a qualquer potência estrangeira. Potência aqui a gente entende qualquer país, qualquer outro Estado. Então, o Brasil é soberano, os outros países, enfim, na maioria deles são soberanos também, porque não existe, ou pelo menos de forma muito restrita, essa intervenção de um país sobre o outro, tá? E eu vou até a gente vai até falar aqui quando que surgiu isso, que passou a ser mais respeitado. Mas, então, a soberania teria esse sentido de imposição de respeito às normas de determinado Estado e também de independência desse Estado perante aos demais países, os demais Estados soberanos. Então, é essa questão de relação entre os Estados, de não interferência, né, de não intervir um no outro. É claro que a gente sabe que existem casos que ocorrem interferências. Inclusive, isso é muito comentado e muito discutido, principalmente a partir da, da segunda metade do século passado, com as questões do direito internacional, e que foi se desenvolvendo, em que passou a se ter uma relativização dessa soberania. Ou seja, o Estado ele nem sempre pode tudo no seu território, né? Existem algumas limitações no âmbito internacional, só que a gente tem que ver que isso foi feito de comum acordo entre os estados também. É claro que tem mecanismos de pressão, é, enfim, Banco Mundial, a própria ONU, que pressionam mesmo os estados, né? Pressões econômicas, de investimento, tudo mais. Mas, de qualquer forma, isso foi feito de comum acordo entre os estados. Por exemplo, o Brasil se submeter ao Tribunal Penal Internacional, é, enfim, a outros órgãos aí, a tratados internacionais. E isso, para alguns, seria a morte da soberania. Só que, para os estudiosos aí do direito internacional, depois vocês vão ter também essa disciplina, isso nada mais é do que um, uh, um objetivo aí do direito, não é objetivo que eu ia falar, uma tendência mesmo do direito de ter esse aspecto mais cosmopolita, né? Esse aspecto mais internacionalizado, e isso não, não iria ferir a soberania do Estado. Na verdade, tem algumas restrições, mas não, não acabaria totalmente com a soberania de um Estado, como a gente vê hoje, né? Então, a gente não vê aí Pessoal, tem alguém me interfonando aqui. Eu só vou desligar, tá? Só um minutinho, para não atrapalhar. Oi, desculpa. Nem sei quem era aqui, só tocou e não respondeu nada. Então, como eu estava dizendo, né? Já até perdi um pouco, mas a soberania, então, ela se caracteriza por esses dois aspectos. O poder de se fazer respeitado dentro do seu território e também essa não interferência aí por parte de outros países, de outros estados. O terceiro elemento que a gente trabalha nesse âmbito aqui do estado é o território. O território, ele é talvez um dos mais importantes. É claro que não tem uma hierarquia, mas é um dos primeiros aí que acho que quase todos os autores são unânimes em adotar como um elemento do Estado, já que não haveria sequer Estado sem um próprio território, né? Ele está ligado a essa extensão geográfica do próprio poder estatal. Então, é até onde o Estado pode existir, ele pode agir, tá? Não haveria Estado, não haveria soberania sem essa presença de um local para exercê-la. Então, o Brasil, por exemplo, se não tivesse suas fronteiras, suas delimitações, não teria como se caracterizar um Estado soberano, pelo menos, né? Não teria uma divisão. Como que você vai saber até onde ali as pessoas que nascerem são brasileiros? Ou que até onde os fatos que ocorrerem, negócios jurídicos, crimes e qualquer coisa, vão se sujeitar às normas do direito brasileiro? Não tem como, né? Então, tem que ter uma definição geográfica.
mínimo, pelo menos. E atualmente ele compreende aqui, né, o solo, ou seja, a terra propriamente dita, as águas interiores, rios, lagos, o mar territorial, que eu já vou explicar, e o espaço aéreo. Então, tudo isso é considerado território de um país, de um estado. O mar territorial, que talvez é o que. O mar territorial e o espaço aéreo é o que gera mais dúvidas, a gente vai definir aqui. O mar territorial, ele foi recentemente até definido um tratado de. Eu não lembro se a denominação era tratado, acho que é. Mas o nome é Montego Bay. Acho que escreve assim, ó. Montego Bay, eu acho, tá? Só lembro do nome, da pronúncia. Acho que é Tratado de Montego Bay. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Ele que definiu, na década de 90, por volta da década de 90, que esse mar territorial, tá? Ele teria 12 milhas náuticas, que é aproximadamente 22,2 quilômetros, que seriam contadas da costa, né, que eles chamam de linha base, que é a costa do país, mar adentro, tá? Isso na maré baixa, né, porque pode variar também. Então, é da linha ali da praia, né, quando a maré estiver baixa, que é contado 22,2 quilômetros mar adentro, e isso é considerado mar territorial, ou seja, é território sem discussão alguma aí do país. Além disso, a gente tem uma zona, uma zona, não lembro o termo exatamente, isso vocês vão estudar melhor em direito internacional também, mas é a zona de livre exploração, algo do tipo. Em que o país, ele, apesar de não ser parte especificamente do seu território, ele pode explorar de forma livre esse mar, que é cerca de 180, quase 200 quilômetros além desse mar territorial aqui. Para navegação, explorar recursos naturais, enfim. Então, já que 22 quilômetros não é tanta coisa, né, se for ver. Isso daqui é só para fins de mar territorial, ou seja, é território propriamente dito do país mesmo, como se fosse terra ali, tá? O espaço aéreo, de outro lado, ele também gerou várias confusões, mas ele foi definido aqui como toda a coluna de ar existente acima do território, tá? No âmbito da atmosfera da Terra. Então, parece besteira, né, definir essas coisas, mas isso gerou muita discussão a partir da Segunda Guerra Mundial, pelo menos, em que havia esse trânsito de, enfim, de aviões, de navios aí por entre os países, e isso gerou muitas discussões, que atualmente é definido assim, né, que o espaço aéreo também é considerado território do país, ele é compreendido como toda essa coluna de ar que fica acima do território, ou seja, é acima do solo aqui do país, da terra mesmo, e acima também do mar territorial, que também é considerado, né, território para fins jurídicos aqui. Então é todo esse ar do chão até o final da atmosfera ali. Não lembro o nome das camadas da atmosfera mais, né? Mas é até enquanto durar a atmosfera. Fora da atmosfera, né, no espaço aéreo extraterrestre aí falando, não existe delimitação. Então é de uso comum da comunidade global, tá? Não tem delimitação. Somente esse espaço aéreo do chão até o final da atmosfera da Terra mesmo. Então isso é considerado território do país. Então isso gera implicações aí, por exemplo, muitas vezes se o país tiver algum conflito aí com outro país, ele não vai poder adentrar nesse território do país, ou seja, nem no mar, que na terra muito menos, né? A gente tem a noção de que a terra é território propriamente dito, mas muitas pessoas podem não saber que existe um mar territorial, que é esse espaço aí de 22 quilômetros mar adentro, e o espaço aéreo. Então, esse país, ou enfim, membros desse país não poderiam cruzar esses espaços, tá? Se tiver algum conflito, algo do tipo, por exemplo. Só para vocês terem uma noção. E o território, ele é objeto de relações jurídicas de interesse estatal, ou seja, interesse do Estado como um todo. Por exemplo, o Estado pode
em determinadas situações, adquirir, né, comprar, vender uma determinada porção do seu território, como foi o caso do Brasil. O Brasil comprou, né, o Acre. O Brasil comprou o Acre, né, pagou uma indenização lá por ter anexado. Então, pode existir aí situações como essa. É muito difícil? É, mas no sentido de compra e venda, né? Mas todas as outras relações jurídicas que tiverem interesse do país têm que ser praticadas no interior daquele estado. Por quê? Fora do estado, o, o país, né, o estado, vai ficar muito redundante, o estado, não tem soberania, ele não tem poder. Então, o estado não pode determinar algo que deva ocorrer ali na Argentina, por exemplo, tá? Não pode, salvo se existir algum tipo de acordo com, enfim, muitas ressalvas. Mas, na regra geral, o Estado ele manda no seu território, no seu próprio território. Seguindo, pessoal, a gente vai falar, depois de ter feito essas delimitações do conceito, da formação e dos elementos do Estado, a gente tem que discutir um pouco sobre, e novamente voltando, né, a parte histórica. Falar um pouco sobre os tipos históricos dos estados. Por quê, né? Por que estudar a história? Isso vai permitir, a partir do momento que a gente compreender como que eram esses estados antigos, né, que não existem, até que existem algumas formas parecidas, mas que foram ali originados em épocas antigas, a gente pode compreender por meio de semelhanças ou diferenças a própria forma de organização atual do Estado. Então é por isso que a gente tem que também compreender como que foi, né, para poder inclusive tentar aí prospectar para o futuro o que vai ser do Estado, né? Quais as próximas etapas aí que a gente vai passar, já que não vão pensando que tudo vai parar da forma que está, porque isso é engano nosso, né? Como eu disse, a sociedade está em constante mudança, o Estado, consequentemente, também. Basta ver aí as novas relações internacionais que foram surgindo ao longo do século XX, atualmente, né, com a questão da intensa globalização, dessa diminuição de fronteiras, de espaços. Então, tudo isso gera, é, enfim, alterações aí, né, nesse conceito, nessa ideia de Estado que a gente tem. Vamos falar então primeiro sobre o Estado na antiguidade e aqui dividindo, né, naqueles períodos históricos que vocês já estão cansados de ouvir, né? Na antiguidade, a gente tinha dois tipos, três na verdade, três tipos de Estado principais. O Estado teocrático, né, teo de Deus, né, teocrático, teria uma natureza unitária e intensa religiosidade do regime político. Então, o que isso quer dizer? O Estado ele é centrado, ele é centralizado numa pessoa só, no geral. E essa pessoa ela tem ali quase que um Deus em si, né? Ela seria a própria reencarnação, a própria representação divina. Inclusive, é a própria religião que costumava justificar, legitimar tanto o poder jurídico, né, das legislações, quanto o poder estatal. Então, o poder teria essa origem divina, tá? Viria de entidades sobrenaturais, seja de vários deuses ou de um deus único, enfim, do que for possível aí nessas sociedades. Como exemplo, a gente tem o Egito Antigo. O Egito Antigo ele era um estado teocrático, em que o faraó ele representava ali a própria divindade e que todo o poder dele originava aí dos deuses, né? E ele era essa figura que unia tanto o poder político quanto religioso. Então ele mandava nessas duas grandes esferas, a política, né, da questão do próprio governo do Estado em si, e também na questão religiosa. Hoje a gente tem algumas figuras próximas do que seriam estados teocráticos nesse sentido da antiguidade, mais no Oriente Médio, né, que vários estados
Eu não sei precisar qual exatamente, tá? Porque eu também não acompanho tantas notícias dessa região ultimamente. Tenho estado tão ocupado com as questões das aulas. Mas são vários estados em que há essa ligação muito forte entre o governante estatal ali e o governante religioso. Então, é praticamente um estado teocrático, né, nos moldes modernos. A gente também tem o Estado grego, que a gente já estudou. Eu não vou ficar dando assim tantos detalhes, porque a gente já estudou isso em outro momento. Então vocês já vão, inclusive, se lembrar, eu espero, de algumas questões que a gente já tratou. O Estado grego, ele era, de certa forma, fragmentado e tinha sua unidade, sim, só que no interior, na verdade, das cidades-estado, como eram denominadas as polis, que a gente também comentou um pouco. Elas tinham algumas características comuns, né? Então, por exemplo, Atenas era uma cidade-estado centralizada ali no seu interior, né? Esparta, da mesma forma, e daí muitas outras cidades-estado. Então, elas tinham a sua própria, o seu próprio governo, a sua própria diretriz ali, e era aquela forma como eles se organizavam naquela época, tá? E havia um papel muito acentuado do indivíduo nessa sociedade, na medida em que esses sujeitos eles tinham uma participação um pouco maior nas suas decisões, já que, né, apesar de ser considerado o berço da política e da democracia ocidental, justamente por conta disso daqui, não eram todos os indivíduos, como a gente já comentou antes, não eram todos que participavam das decisões, né? Existia sim a participação e a tomada de decisão por todos os cidadãos, só que não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãos daquele estado, então daquela cidade. Era uma camada bem restrita. Só que no interior dessa camada restrita, né, do que era considerado cidadania para a época, havia sim essa participação muito acentuada das pessoas. E é por isso que é considerado aí por muitos o berço da política e da democracia, em grande parte do mundo. De outro lado, a gente tem também, na antiguidade ainda, o Estado romano. O Estado romano, ele, por conta, né, de ter durado aí, se a gente pode chamar, né, Estado, né, os Estados romanos, na verdade, por conta dessa duração enorme, né, enfim, mais de 1.500 anos do Império Romano, enfim, não só do Império, né, porque foram várias formas de governo que a gente já trabalhou também nas aulas passadas. Então, por conta dessas mudanças ao longo de tanto tempo, não é possível restringir a um só tipo de Estado. Então, não é como o Estado teocrático aqui que a gente pode delimitar mais. O Estado romano, ele vai passar por várias fases, né? No início, ele vai sim se assemelhar muito ao Estado grego, já que eram as cidades que tinham essa característica mais familiar, que se centralizavam ali de forma interna. Só que depois, com o passar do tempo, o poder político em Roma, né, no Império, em todo o território, foi centralizado lá na capital, em Roma. Então, a partir desse momento, o Estado, sim, ele passou a ser centralizado e, e tinha suas características próprias, que a gente também já estudou um pouco mais a fundo nas aulas anteriores. Então, o Estado romano ele também tinha essas características, como eu disse, no início de fragmentação, depois foi centralizado lá em Roma, principalmente no período do Império, e por aí foi se expandindo, né? Tinha também uma intensa burocracia, enfim, da parte estatal, foram lá que surgiram as primeiras grandes codificações das leis, e por aí vai, né? A gente já falou um bom pouco sobre isso. Só para vocês terem uma noção de que também era uma forma diferente de Estado. Já durante a Idade Média, novamente, a gente não tem como fixar exatamente um modelo só, porque também foi um período grande, de 1.000 anos também, mais ou menos, e ele também foi repleto de instabilidades, ou seja, não foi algo pacífico, estável, em que
foi imutável durante toda a Idade Média. Então surgiram várias formas ali de estados, e em várias partes também da Europa, né, que a gente está trabalhando, que não necessariamente eram coincidentes. Mas a gente tem alguns elementos mais amplos e, de certa forma, comuns. Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo ele veio como base ideológica que serviu para o estabelecimento de alguns valores considerados universais para aquela época. Então, foi ele que serviu como base ideológica para uma certa unificação desses povos na Idade Média, tá? Dentro de seu respectivo território. Outro elemento, e agora político e cultural, foram as invasões bárbaras. Já falei também, né, que além dos elementos internos do Império Romano na época da queda, tiveram aí as invasões bárbaras que foram o elemento externo, né, do exterior, que vieram para realmente pôr fim àquele grande império e gerar essa grande fragmentação de todo o território, as pessoas saindo da cidade e se dirigindo para o interior, para o campo, em busca de proteção, já que nas cidades não tinha mais aquela proteção como na época do auge do império, foram sendo centralizadas em pequenas não, né? Mas em pequenas comparado com o império no todo, mas em propriedades menores em busca dessa proteção e segurança. E essas invasões bárbaras que provocaram em grande parte isso, e também esse rompimento da ordem anterior e uma série de instabilidades políticas na localidade. Então você não tinha mais uma figura central do império, você não tinha mais toda aquela organização burocrática que foi se dissipando ao longo do tempo. E daí surge um modo de produção que é o chamado feudalismo, que vem a ser o elemento econômico também nessa época do Estado medieval, e ele, em grande parte, influenciou aí a... Aqui eu coloquei errado, peraí. Agora que eu vi aqui. Moderno. Então, é o feudalismo que influenciou de forma, no âmbito econômico, a, algumas mudanças aqui no funcionamento e na organização da sociedade. Então, por conta desse modo de produção diferenciado do que se tinha antes, era tudo mais localizado, tudo mais regionalizado ali, quase que quase que interno nos feudos, né? Não se tinha muitas trocas entre as localidades. Então, por conta dessa centralização num âmbito menor do que o estatal geral, né, do que o Império Romano, por exemplo, o poder ficou, né, acabou por ficar nas mãos dos senhores feudais, que eles eram os titulares tanto do poder político, né, de domínio ali daquela localidade. Peraí, coloquei duas vezes aqui. Tanto do poder político quanto econômico. Então, os senhores feudais é que, de certa forma, aglutinavam aí alguns poderes naquela época, né, na Idade Média, principalmente já da Baixa Idade Média para frente, mais para o final já. Então, eles que congregavam esses poderes e acabavam subordinando aí as pessoas que lá estavam no seu feudo, nas suas propriedades, a obedecerem tanto de forma política quanto de forma econômica também, né? Então, apesar de existirem reis, os reis na época, nessa época do feudalismo, eles eram muito fracos, não tinham um poder muito centralizado que era capaz de sobrepor essa grande instituição que foi o feudalismo, que durou por muito tempo. Então, nessa época medieval, o Estado ele tinha essa característica, aumentado, focado em propriedades menores, onde o senhor feudal exercia os seus poderes. Já na época moderna, aqui já caminhando para o fim da nossa aula, na época moderna, por conta dessa grande fragmentação que houve com o fim do Império Romano do Ocidente e durante a Idade Média como um todo, começaram a surgir várias insatisfações, tanto do âmbito econômico, porque o senhor feudal muitas vezes podia taxar os seus súditos, os seus vassalos, da forma como bem entendesse. Era ele que tinha o poder ali
poder político, econômico. Então, ele poderia taxar essas pessoas. Vocês, se forem lembrar da época da escola também, do ensino médio, vão se recordar de inúmeros impostos que existiam sobre a produção, enfim. Eu lembro de alguns, a Corvéia, acho que tinha um que chamava Banalidade, enfim, tinham vários, inúmeros impostos ali sobre a produção, sobre o que você poderia ter naquela localidade. E também muitos embates por terras, né? Essas pessoas queriam cada vez mais conquistar espaço ali, né, das suas propriedades, dos seus feudos. Então entravam os nobres um pouco mais abastados, né? Muitas vezes entravam em conflito com outros menores para ganhar território, para conseguir alguma dominação nos locais. E isso gerava uma grande incerteza, uma grande insatisfação, o que tinha impacto na economia, porque você não tinha como desenvolver um comércio nessa situação que estava naquele momento. Então, foi por conta de, enfim, vários fatores que ao longo do tempo foi se sentindo essa necessidade de criar uma figura mais centralizada com poderes para realmente findar com esses conflitos, né? Então é por isso que muitos autores trazem a chamada Paz de Westfália, lá no século XVII, como, é, como a origem do Estado moderno, né? Já na época mais recente, mais próxima da nossa. Então essa Paz de Westfália, na verdade, foram uma série de tratados de paz que buscavam acabar com conflitos na Europa, principalmente na região ali do norte da Alemanha, Países Baixos, norte da França. Então, essa região ela tinha muitos conflitos, como eu já disse para vocês, entre os nobres locais. E essa paz de Westfália ela consistiu em vários tratados. Os mais importantes foram os que puseram fim à Guerra dos 30 Anos, também nessa localidade. Teve a Guerra dos 80 Anos também, enfim, uma série de conflitos nessa região. E por conta dessa série de tratados, começaram a surgir as primeiras ideias de respeito à soberania daquele determinado Estado, à territorialidade, ou seja, respeitar alguns limites ali, de você definir fronteiras e de outros estados não poder violar essas fronteiras. E também a não intervenção, que está ligado à soberania, né? Ou seja, os países, os estados não poderiam intervir nos outros, né? Eles eram considerados como iguais no âmbito internacional e dentre outras questões. Então foi a partir daí e por conta dessas inovações, né, em relação ao que havia antes, é que os autores consideram como a origem do Estado moderno, a partir do século XVII, com a Paz de Westfália. E houve, então, grandes inovações em relação ao que havia antes, principalmente em relação ao poder político soberano, ou seja, essa questão da não intervenção do Estado poder ser considerado enquanto igual ali aos outros no âmbito externo, né? Então, isso teve grande inovação do que havia na Idade Média. O chamado poder instituído, né? O Estado, ele é, de certa forma, despersonalizado. O que isso quer dizer? Até esses momentos aqui, mais ou menos nessa época, do século XVII, o Estado ele basicamente se confundia com o próprio sujeito, o próprio indivíduo. Então, era o poder do soberano, era o poder do senhor feudal, né, que estava ali quase como o próprio Estado. Então, a partir desse momento, o Estado ele se torna uma instituição despersonalizada, né? Separa a questão do sujeito e do próprio Estado em si. Apesar de a gente ter uma grande centralização de poderes na mão de monarcas absolutistas, mas ainda se tinha uma clara distinção do que era estatal, ou seja, do que era do próprio império, né, ou do próprio reino, e do que era do sujeito, tá? Então havia essa distinção. Até mesmo os bens, se a gente for pensar, né, os próprios bens patrimoniais, as joias, as propriedades dos monarcas, dos reis, imperadores, havia essa distinção, né?
do que era da pessoa em si e do que era do Estado, por exemplo, do Estado de Portugal, do Estado da Espanha. Então havia sim essa distinção por conta desse poder instituído que era o próprio Estado. Além disso, a ideia de poder público, né, um poder que estava separado também da esfera privada, né, do indivíduo. É bem o que eu disse para vocês agora, né? O Estado ele não se confundiria mais com o indivíduo particular, tá? E o poder exercido pelo Estado, ele deveria ser destinado a regular essas relações entre os indivíduos e também as relações públicas do próprio Estado. E é por isso que havia essa distinção, passou, né, a se reconhecer essa distinção do que era público, ou seja, eminentemente do Estado, né, interesses sociais, interesses mais gerais, e do que era privado, do que diz respeito ao indivíduo. Então, houve essa contribuição também, essa inovação, né, na Idade Moderna. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo da aula? Pode perguntar. Depois eu vou explicar para... Tinha uma pessoa que me pediu para explicar sobre a questão da aula passada, um ponto específico, e aí eu vou passar para essa explicação. Mas alguém quer perguntar alguma coisa sobre o conteúdo dessa aula, para a gente fechar? Bom, então vamos passar para o que eu disse que eu ia explicar para a pessoa, e talvez sirva para outros também, que podem não ter entendido muito bem a matéria da aula passada. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento de tela. Pessoal, me perguntaram a respeito da diferenciação entre a técnica, né, a regra de interpretação sistemática e a regra teleológica. E eu vou dar uma breve retomada, tá, né, nesses conteúdos, só para que vocês entendam. Talvez ajude vocês na atividade que eu passei. Para quem não está sabendo, né, quem não acompanha o grupo e nem o AVA, tem atividade para ser entregue essa semana. Tem um prazo lá, acho que é sexta-feira. Então vamos dar uma retomada aqui nas regras de interpretação, tá? Só vou abrir aqui o esquema para eu poder acompanhar também. A primeira delas que me perguntaram é a interpretação sistemática. Primeiro ponto que a gente tem que ter noção é de que a gente só vai se valer dessas interpretações, dessas regras, de certa forma, quando houver alguma lacuna ou algum ponto que não está claro na norma. Tá? Eu já até disse para vocês que a gente utiliza sempre, só que de forma um pouco mais restrita, porque se tiver uma norma muito clara, muito objetiva, você basicamente não vai utilizar de tantas regras, pelo menos de modo pensado, né? A gente até utiliza, mas de forma automática, né? Mas em casos de que há confusão, de que há norma obscura, de que não se tem uma clareza, tá, entre as normas, a gente utiliza sim dessas interpretações. Então, a primeira que me perguntaram é a sistemática. A interpretação sistemática, né, essa técnica ou regra sistemática, ela vai, o que vocês têm que ter em mente, pelo próprio nome da regra, sistemática, né, tem a ver com sistema, ela vai interpretar, ela vai analisar a norma dentro do sistema jurídico. O que isso quer dizer? Que você não vai ler uma norma de forma isolada das demais. Você tem que interpretar e analisar essa norma considerando onde ela se insere, ou seja, está no Código Civil, você tem que analisar o Código Civil como um todo, pelo menos, né? Pelo menos outras normas que podem ter relação com aquela. Tá na Constituição, tá no CDC, tá na CLT. Então, tudo isso é uma interpretação sistemática. Você olhar onde aquela norma, um artigo de lei, por exemplo, está inserido e você interpretar de acordo com a lei. Por quê? Por vezes, alguém, isso acontece muito na prática, alguém desloca, né, tira do contexto, né, uma norma, um artigo de lei para utilizar numa defesa de um processo. Só que aquilo não necessariamente quer dizer o que a pessoa entendeu, se ela lê de forma isolada. Então, uma interpretação sistemática, ela pressupõe que a pessoa compreenda pelo menos a lei onde o artigo se insere, pelo menos o capítulo onde o artigo se insere, né, o capítulo da lei, pelo menos o código em que o artigo se insere,
né, dando vários exemplos, para poder fazer uma análise, uma interpretação. Então, eu vou interpretar, por exemplo, até dei o exemplo do CDC, né? Mas, por exemplo, vai ter algum artigo que vai dizer que o consumidor pode exigir ou pode exercer o seu direito de troca num prazo de 7 dias, por exemplo, tá? Sem ler aqui a lei exatamente. Mas como que você sabe, né, o que é consumidor ou o que que seria esse direito de troca? Tem alguma outra norma que diz respeito a esse artigo específico? Então você vai observar que tem uma outra norma, um artigo dentro do CDC que vai definir o que é consumidor, que vai definir as condições dessa troca, né? Ou seja, nesse exemplo é bem cabível mesmo, por exemplo, de interpretação sistemática. O consumidor pode exercer o direito de troca no prazo de 7 dias. Se você pegar isso de forma isolada, você vai, por vezes, interpretar que qualquer situação se aplica a esse caso. Só que fazendo uma interpretação sistemática, você vai ver, nesse exemplo que eu dei, né, você lendo o artigo como um todo, você lendo outros artigos que estão relacionados, você vai ver que não é em todo caso. Você vai ver que é somente para compras feitas pela internet, de forma não presencial, né? Ou quando a pessoa manda na sua casa, mostruário, alguma coisa, e você compra, sem ver a mercadoria em si. Nesse caso, é que pode ser exercido o direito de troca, né, de desistência, na verdade, no prazo de 7 dias, sem qualquer motivo. Comprei pela internet, vem na minha casa, não quero. É óbvio que eu não vou usar o produto, né? Mas eu não quero, quero desistir, mando de volta. Isso é garantido. Só que não é em toda situação. Então é por isso, uma interpretação sistemática ela vai considerar não só um artigo isolado, mas sim o todo, vai considerar o sistema que está inserido. É o CDC, é o Código Civil, é a lei, se for uma lei específica. Então, a sistemática é isso, é você considerar onde aquele artigo, aquela lei está inserida, para poder fazer a interpretação, a análise. Não sei se agora ficou mais claro. Mas partindo para a teleológica, e depois se alguém tiver dúvida pode perguntar que a gente vai conversando. Eu só vou explicar aqui os dois que me perguntaram e aí eu abro para perguntas. A regra da interpretação teleológica, de outro lado, ela vai ser dirigida, né, ela vai buscar chegar, né, ao fim, à finalidade da norma, né? Por que que aquela norma foi criada? O exemplo que eu dei do CDC, né? A finalidade do CDC, ela está muitas vezes expressa na própria norma, pode estar implícita também. Isso é um pouco difícil de saber muitas vezes, porque você não sabe, não está escrito lá o porquê que a norma foi criada. Mas no caso do CDC, é muito mais fácil da gente distinguir. Então, por que que o Código de Defesa do Consumidor foi criado? O próprio nome já diz, né? Para defesa do consumidor. Então, essa é assim, uma finalidade muito ampla dessa norma. Então, além dessa, né, a defesa do consumidor, a proteção, a questão de informações que o consumidor tem direito, enfim, evitar situações de desvantagem em relação a, a fornecedores de produtos ou serviços. Então, tudo isso é finalidade, é para o que, né, o porquê que a norma foi criada. Nesse caso do CDC, como eu disse, é algo bem mais tranquilo de identificar. Por vezes é um pouco difícil porque a gente não está ali na cabeça do legislador no momento, mas por conta de... Aí como que você vai descobrir? Você vai estudar, vai ler doutrina, vai analisar a norma também como um todo para ver se tem algum resquício ali de indícios, por que que a norma foi criada. Então, isso é interpretação teleológica, você descobrir qual é a finalidade da criação da norma e a partir daí, num caso de uma norma estar um pouco obscura, não tão clara, você poder se orientar. Falar, olha, tem uma norma aqui que não está muito clara em relação ao consumidor, mas aí, por meio dessa análise, dessa interpretação teleológica, você fala, olha, se eu aplicar essa norma desse modo, vai acabar prejudicando o consumidor. Então, por conta dessa interpretação teleológica, de você saber que o fim do CDC é a defesa do consumidor,
você, por vezes, pode interpretar a norma de modo mais favorável ao consumidor, tá? Num caso de uma norma que não está clara, né? Então, só para dar exemplo aqui das finalidades, o que mais que a gente pode pensar? Por exemplo, a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É outra norma, foi criada em 2015. Então, qual a finalidade daquela norma? É tutelar os interesses das pessoas com deficiência, promover a inclusão social, a inclusão escolar dessas pessoas. Então, isso é finalidade da norma, finalidades amplas. Então, a gente pode, se tiver algum caso que for necessário uma interpretação, que a norma não está clara, você tem que sempre se pautar nesse fim, nessa finalidade da norma. Falar, olha, a finalidade foi essa. Então, se não está claro onde eu devo matricular o aluno com deficiência, você já sabe que a finalidade da norma era a inclusão. A inclusão já pressupõe, num, num paradigma que a gente já vem há vários anos, de que a inclusão, aliás, de que a escolarização do aluno com deficiência deva ocorrer na escola comum, tá? Na escola regular, e não em escolas separadas, né? Então, você já vai partindo desses pontos. Depende, né? Não tem como trazer uma regra para todos. O que você tem que ter em mente é isso. A interpretação teleológica é você interpretar a norma de acordo com a finalidade de que ela foi criada. E aí vai de você descobrir qual foi a finalidade, né? Então, por vezes, numa análise doutrinária, você vai estudar como que a norma foi criada. Autores já vão trazer, né, um estudo mais teórico, dizendo, olha, tal norma foi criada para defender os interesses da mulher, do idoso. O Estatuto do Idoso também, o ECA, por exemplo, tem finalidades bem claras. Então, os doutrinadores já trazem, né, nos estudos mais teóricos. Então, você vai fazer esse estudo, né? E aí você tem que descobrir qual a finalidade, né? Para que que serve, para que foi criado. São exemplos que a gente traz, mas no geral eles acabam não deixando tanta margem, porque são normas que acabam sendo bem completas, né? E de difícil margem para tanta dúvida, né? Agora existem outras um pouco mais antigas que acabam trazendo mais confusão. E às vezes é até mais difícil de localizar qual a finalidade da norma. Mas no geral era isso que, que a gente entende aqui por interpretação teleológica. Não... esqueci de falar, né? Além dos fins específicos da lei propriamente dita, se for o caso, existem os fins amplos, né, de todo ordenamento jurídico, que eu já expliquei para vocês. Dignidade da pessoa humana, justiça, equidade, tudo aquilo que está na Constituição que a gente já estudou um pouco. Então, se uma norma contrariar, se qualquer interpretação da norma é contrariar esses fins amplos, também não deve prosperar, né? A interpretação tem que ser de outra forma. Então, se eu interpretar uma norma que vá de encontro, né? Ou seja, que vai prejudicar aí a dignidade da pessoa humana de algum modo, isso não está certo, né? Não sei se agora vocês entenderam um pouco mais. Pessoal, na atividade, tá? Só para situar vocês, pelo que eu olhei, tá? Pelo que eu olhei, não tem uma só resposta também. É claro, tem uma forma predominante lá de interpretação, só que tem uma outra lá também que está um pouco mais implícita, que vai demandar um pouco mais de atenção de vocês. Depois eu vou fazer a correção na próxima aula, até porque o prazo é até sexta-feira, né? Então não tem como corrigir agora. Mas coloquem lá tudo que vocês identificarem que teve ali de interpretação, dentre aquelas que a gente estudou. Peguem o esquema de aula que está lá disponível no AVA e vão leiam o caso e depois releiam o esquema da aula para ver onde que se enquadra, tá? Alguém tem dúvida sobre alguma coisa? Quer perguntar? Baixar aqui a lista de presença da segunda aula.
pessoal, o conteúdo de hoje era isso. Na aula que vem a gente vai dar sequência, como eu já disse para vocês, à teoria geral do Estado. A gente tem mais 2 aulas, tá? De conteúdo, até porque depois já é prova. Então, deixa eu só confirmar aqui. Hoje é dia 10, a gente tem dia 17 e dia 24. Então, vão ser as 2 últimas aulas, vai dar certinho no final aí mesmo. Então, semana que vem a gente dá sequência à teoria geral do Estado e dia 24 a gente finaliza o conteúdo todo, tá? Não vai dar tempo de dar aula de revisão. Então, vocês que têm que ir estudando mesmo pelas gravações e não deixar acumular tudo por final, porque é bastante conteúdo, é muito teórico, né? Então, vai demandar aí uma atenção de vocês, certo? Eu vou encerrar então aqui a gravação. Pessoal, muito obrigado pela presença aí de todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Só relembrando e reforçando a importância de vocês entrarem no horário, tá? Eu tô anotando aqui a presença em 2 momentos, no começo e no final. Eu dou uns 5 minutos de tolerância, depois disso já anoto, tá? Então, uma boa noite para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.